sombras mais profundas eu andei, carregando o peso da escuridão. A noite escura invadiu meu ser, mas sinto uma luz querendo despertar. Levanto os olhos para o céu, sinto a presença me chama. A dor se transforma em oração e eu começo a me libertar. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, você é a luz que rompe a escuridão. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, é fogo santo em meu coração. Yeshua, Yeshua, eternamente vivo em mim. O sol renasce dentro do meu peito, as correntes somem ao teu toque. Caminho novo se abre à minha frente, tua força protege por completo. Das cinzas eu me levanto agora, com a força que vem do teu amor. A noite escura já passou, amanheceu em meu interior. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, você é a luz que rompe a escuridão. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, é fogo santo em meu coração. Conectado ao divino eu estou, cada ferida se transformou em portal de luz e redenção. Yeshua vive em meu coração. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, você é a luz que rompe a escuridão. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, é fogo santo em meu coração. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, você é a luz que rompe a escuridão. Yeshua, meu Deus, Yeshua, meu guia, é fogo santo em meu coração. Yeshua, Yeshua, Deus se liberta em mim. Yeshua, Yeshua, eternamente vivo em mim. Que alegria de viver! Estamos começando mais um programa incrível. Esse programa de hoje ele é especial, porque ele acontece no feriado e é ao vivo no feriado. Feriado de Páscoa, ressurreição do nosso amado, do nosso professor
Yeshua, que sempre esteve conosco e continua vivo entre nós. Vocês ouviram minha música aí, Yeshua, tem tudo a ver com o dia de hoje, fantástico. E fantástico também é o quê? É a nossa queridíssima Insider, é isso mesmo. Nossa fantástica Insider, que eu uso todos os dias da minha vida, inclusive em feriados como hoje. Uma vestimenta que é fantástica, é muita tecnologia, ela praticamente não amassa, não precisa passar, não pega odor, ela não desbota, ela tá sempre firme no corpo, olha só. Eu uso todos os dias, em todos os momentos, uso para ir em entrevistas de emprego, uso para trabalhar aqui, uso para ir no parque, para brincar com as crianças, é uma coisa fantástica, eu gosto demais. E com certeza os nossos convidados de hoje vão ganhar insiders também, olha só. Olha, maravilha! Vamos ver aqui, peraí. Essa aqui é insider masculina. Excelente. Muito obrigado. Essa aqui é a insider feminina. Uau, que legal, Olha muito obrigada. É isso aí. Ela é fantástica mesmo, eu uso sempre, eu tenho já dessa daqui. Ah, é? Ai, que Aham. bom, que ótimo. É uma Aí. beleza, você põe um colarzinho já tá chique. Então é isso aí. Adorei, As insiders aí, ótimas e maravilhosas. super, adorei. Tá? Da hora, muito obrigado. Então, muito obrigado aí a nossa queridíssima Insider, sempre com a gente. Então vamos começar o nosso incrível programa de hoje. Vamos começar aqui, então, apresentando nossos convidados. Eles já vieram aqui. 12 de fevereiro. Isso, eles vieram, mas hoje a gente vai se aprofundar na cientologia. É certo? É isso mesmo, né? Scientology. Scientology. Isso, Yes. hoje a gente já não traduz mais para o português cientologia, a gente fala Scientology para diminuir o mal-entendido. É E aí começou a ser assim, em espanhol falavam cienciologia, em francês falavam Scientology, não sei o quê, começou a fazer umas coisas estranhas. Eles decidiram que a palavra Scientology não deveria ser mais traduzida, então usamos a palavra assim, Scientology. Excelente. Vamos começar então apresentando vocês, a Rosalva e o Jorge. Exato. Vamos lá, contem um pouco da história de vocês e como que a Scientology surgiu na vida de vocês. E tem vários livros incríveis aí que vocês já colocaram aqui na mesa. Eu trouxe aqui alguns para servir de referência. Então vamos lá. Então primeiro o Jorge se apresente, Claro. depois a Rosalva. Meu nome é Jorge Carlos Jukoski, eu tenho hoje 58 anos e eu entrei para esse mundo de terapias alternativas, conhecimentos espiritualistas, esotéricos e todo esse tipo de coisa, em 1995, através da Rádio Vibe Mundial, que na época se chamava Rádio Mundial só. Muito bem, e aí comecei a ouvir assim, os comunicadores da época, participar de tudo e tudo mais, e isso foi indo. Durante aí os próximos 10 anos eu fui participando de cursos, workshops, fui iniciado em Reiki, várias outras coisas, e fui vendo que era esse o caminho que eu queria desenvolver para a minha vida, que é isso que me dava o sentido de fazer algo pelo que vale a pena viver. Sabe? E é isso que eu buscava e nem sabia o que era. Então acabei encontrando nesse mundo algo pelo que valia a pena viver. Bem, mas isso é um mundo extremamente vasto. Tem muita coisa, muita informação, muitos dados, muita gente que desenvolveu muitas teorias, muitas coisas que são aplicáveis, outras não. E eu estava perdido no meio de tudo isso até que em 2005, 10 anos depois, eu estava já muito frustrado com tudo isso porque eu não conseguia encontrar uma saída para toda aquela coisa, porque haviam coisas que eu não conseguia resolver, mesmo sabendo muitas coisas aparentemente, até que um dia eu estava num espaço de outras práticas, e eu fui numa prateleira, que é um tipo de uma estande assim, bem grande, como essa aqui que eles têm aqui, e peguei um livro sem olhar para ler. E o livro era esse aqui, Dianética. O que aconteceu aí? Eu comecei a ler esse livro e uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos é a teoria do engrama, ou seja, como a mente de uma pessoa funciona.
Por que que nas terapias convencionais e terapias que até então eu tentava aplicar nas pessoas, técnicas e tudo mais, por que que funcionava em alguns e outros não? E por que que em algumas pessoas, por exemplo, a pessoa como que se recusava a melhorar, entre aspas? E eu queria entender o que acontecia, porque não faz sentido, a pessoa está procurando ajuda e ela se boicota. O que é que tem por trás disso, né? Quando eu li essa teoria do engrama, que é o momento de dor com inconsciência, está escrito que tudo aquilo que disseram a pessoa ao alcance do ouvido dela quando ela estava com dor inconsciente, ou se uma determinada ideia foi repetida muitas vezes, a pessoa absorve aquilo como uma forma de pensar. Então, se lhe disseram que ela não prestava para nada, por exemplo, muitas vezes o que acontece é que em certos momentos, quando a pessoa tende a fazer algo por si mesmo, ela se comporta como se não prestasse para nada e começa a boicotar a si mesmo. E aí eu falei, caraca, se isso aqui funcionar, eu achei a 8ª maravilha do universo, porque é isso que eu estava procurando. Eu queria ajudar as pessoas queriam ser ajudadas e eu não tinha ferramentas suficientes para isso. Agora tem! Uau! E aí eu fui atrás de fazer o curso de auditor de genética, fiz o curso, comecei a chamar as pessoas que eu não tinha conseguido ajudar até então. E auditei essas pessoas de graça, audição é o nome que se dá à terapia de genética. E essas pessoas começaram a melhorar e dentre essas pessoas havia uma pessoa que era uma pessoa que fazia concursos para juiz do trabalho. E esse cara já tinha sido reprovado 25 vezes e estava numa situação emocionalmente muito difícil. E eu auditei esse cara e ele passou no concurso. E depois ele foi indicando os amigos dele que estavam na situação semelhante e eu fui ajudando outros concursandos a passar em concurso e dessa forma o início da minha carreira foi 11 juízes que eu ajudei a passar em concurso. Eu falei, se eu consigo fazer um negócio desse que é tão difícil, caraca, o resto tudo é muito fácil. E realmente foi. Hoje, 20 anos depois, tenho prêmios de melhor auditor de genética do mundo, né? E estou aqui mais uma vez nesse podcast, que aliás estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, pela felicidade de dizer às pessoas que assistem que isso aqui funciona, sabe? E que você pode transformar a sua vida e não importa a dificuldade, o problema que tenha, a gente consegue te ajudar limpando essas cargas emocionais negativas e tornando você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Isso é perfeitamente possível para qualquer pessoa. Então, eu encontrei na vida aquilo que eu buscava, que é o sentido da vida. Para que nós estamos aqui, sabe? Uma coisa pelo que vale a pena viver. E vale a pena viver para fazer isso aqui, com certeza, do meu ponto de vista. Você tem que encontrar o seu, obviamente, mas eu posso ajudar, ok? Então essa é um pouco da minha história. E depois disso, obviamente, eu entrei para Scientology, porque para você subir a ponte, como se chama, que é os graus de consciência até chegar ao estado de clear, você tem que se tornar cientólogo, estudar esses materiais todos que estão aqui, né? Isso é só uma ínfima quantidade, tem muitos outros. Eu trouxe esses livros aqui porque algumas referências dessas eu pretendo usar hoje para ilustrar mais para vocês aquilo que nós pretendemos fazer com que vocês compreendam do trabalho que nós fazemos com Dianética e Scientology, que vocês nunca mais sejam os mesmos depois de hoje. Ok? Muito bom. Depois, em 2009 entrou a Rosalva na história. A Rosalva começou a fazer o curso de auditor de genética, e aí ela foi para os Estados Unidos, aliás foi para o México primeiro, né, fazer cursos avançados, e foi se treinando até chegar ao ponto em que ela se tornou especialista nessa ferramenta aqui de Scientology, que se chama êmetro, eletropsicômetro, que é usado nas sessões avançadas de Scientology, né? Então, essa é a história basicamente. E agora a Rosalva explica fala do ponto de vista dela, como foi para ela essa aventura. Boa noite, muito obrigada novamente por estar aqui, um canal tão especial que promove todas as religiões e que respeita muito todas as religiões. Eu tenho assistido muitos programas e
todos aqui são muito respeitados e é isso que vale, né? A busca pela salvação, a busca por algo melhor espiritualmente é o que é mais importante. E esse é um canal muito especial porque nos deixa expor o que a gente pensa a respeito da vida, porque pode fazer muito sentido para outras pessoas podem também absorver esses mesmos conhecimentos que a gente tem. Então, meu nome é Rosalva Skripka, eu conheci o Jorge no final do ano de 2008, Isso. que foi quando eu busquei uma terapia porque eu tinha uma enxaqueca crônica. Eu desde a infância eu tinha enxaqueca já, tinha muitas dores de cabeça. O meu pai, como religião, ele era espírita e a minha mãe era católica. Só que em casa a gente sempre teve uma abertura para buscar o seu ponto de vista em relação ao que você sente como espiritual. Então a gente sempre foi muito aberto com relação a isso. Só que quando eu busquei o Jorge, eu não sabia que era uma religião. Eu sabia que era uma terapia, porque uma amiga minha me indicou, porque ela sabia dos percalços que eu tinha com a enxaqueca. Nessa época eu já era pós-graduada em administração. Na E eu, FAP. é, Na FAP. na FAAP. E eu busquei o Jorge. E o Jorge falou, sim, é possível. A gente nunca fala em cura, tá? Mas o Jorge falou, é possível a gente achar alguma coisa aí dentro da sua mente e que melhore muito essa sua dor de cabeça. E me mostrou alguns trechos do livro que fala especificamente sobre a enxaqueca. E para mim foi uma surpresa, porque todos os tratamentos médicos que eu fiz, nenhum deles tinha cura. A enxaqueca ela é considerada uma enfermidade que não tem cura até hoje. E como no livro falava a respeito e algo assim bastante pertinente, a respeito de que podia ser a causa de uma enxaqueca, obviamente que sem você ter algum problema estrutural já físico, né? E o Jorge começou a fazer a terapia chamada Dianética. E como eu melhorei bastante, muito significativamente sobre a minha enxaqueca, eu busquei mais informação. E aí o Jorge foi me explicando que tinha esse livro, depois tinha os outros livros, e assim eu fui conhecendo a respeito de Scientology, que Dianética faz parte da religião Scientology, que nada mais é do que... Quer falar, Jorge, o que é o significado de Scientology já? Sim, diretamente do site de Scientology. Diz assim, ó. O que é que a palavra Scientology significa? Isso. A palavra Scientology foi concebida por L. Ron Hubbard, o fundador de Dianética e Scientology, e vem da palavra latina, sciu, que significa saber no sentido mais lato da palavra, e da palavra grega logos, que significa estudo de. Significa saber como saber. Scientology define-se também como estudo e tratamento do espírito em relação a si mesmo, universos e outras formas de vida. Exatamente. Então, quando eu vi que tinha essa possibilidade de você aprender ferramentas para a vida e de maneira tão livre, tão autodeterminada, para mim fez bastante sentido. Sem contar que, obviamente, o que me afligia mais, ou o que eu percebia como aflição na vida, que era enxaqueca, já tinha melhorado bastante. E depois daí eu fui aprendendo outras coisas, porque às vezes a gente está numa situação em que a gente não sabe exatamente o que está afligindo. Tem uma angústia, tem um medo, tem uma depressão, N situações de emoção, e não sabe exatamente de onde vem. Então, quando você começa a estudar, quando você faz parte desse Scientology, você percebe que algumas coisas que talvez você nem verificava ainda, como não era consciente na sua vida, você passa a ser consciente e passa a atuar melhor na vida. Então, Scientology basicamente é uma religião que contém ferramentas para uma vida melhor. Não é uma religião dogmática, ou seja, nós não temos algo no que acreditar. Nós temos uma série de ferramentas que algumas delas vocês vão conhecer hoje. Inclusive, eu vou ensinar um processo que é amplamente conhecido dentro de Scientology e tudo mais, e foi amplamente divulgado no período da pandemia, para ajudar pessoas a passar através do medo, daquele medo terrível do vírus e tudo mais, né?
Então eu vou ensinar um processo como que você tira uma pessoa de situações assim onde a pessoa está desesperada, como por exemplo crise de ansiedade, crise de pânico ou desespero por qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa está com um monte de conta para pagar e não tem dinheiro e está desesperada. Você pode fazer um processo bem simples com ela e a pessoa melhora e de repente ela encontra uma saída para isso e fica feliz. É um processo perfeito para uma noite de domingo, que amanhã é segunda-feira. Muitas pessoas se desesperam mesmo. Realmente, a noite de domingo para segunda-feira às vezes fica complicada. Então, é um processo que também funciona para hoje, esse domingo. E começar com todo o gás. Né? Exatamente. Então, segura aí que você vai saber o que é daqui a pouco. Vamos lá. Vamos falar um pouco da história da Scientology. Uhum. Como que ela surge? Quem é o fundador? Qual foi a inspiração, a intuição? Vamos lá. Vamos começar do zero. Vamos certo. Lá. Fundador foi L. Ron Hubbard. Lafayette Ronald Hubbard. Esse é um dos caras mais inteligentes e mais perspicazes que alguma vez pisou nesse planeta. Incrível assim como ele foi capaz de perceber como tudo funciona. Então, o que acontece? Ele era um sujeito que nasceu numa família de militares e o pai dele era enviado para vários lugares do mundo através de coisas do exército americano, né? Uhum. Onde ele ficava cerca de um ano em cada país e tudo mais, e foi conhecendo várias culturas e tudo mais, e assim, um dia ele teve contato com um comandante americano chamado alguma coisa Cobra, não me lembro o nome dele, Cobra Thompson, alguma coisa desse tipo. E esse comandante tinha um gato com rabo torto, e para uma criança de 10 anos, aquilo foi assim o elo de ligação entre ele e esse gato. E aí começaram as conversas. E esse comandante, ele tinha estudado com Freud em Viena. E aí começou a falar para o Ron as maravilhas da mente, de como a mente funcionava, não sei o quê, do ponto de vista do Freud, né? E isso foi a introdução de toda a história. A partir daí, os interesses dele foram aumentando através desse processo e ele começou a olhar para as pessoas e pensar assim: onde é que a memória da pessoa fica gravada? Afinal de contas, não pode ser dentro da cabeça. Ele participou de autópsias de cadáveres para ver o que tinha no cérebro de uma pessoa. E ele via que não é possível que a memória de uma pessoa esteja dentro da cabeça. Isso tem que estar em outro lugar. E se fosse dentro da cabeça, considerando o nível de conhecimento em termos de armazenagem de informação da época, ele disse que um computador tinha que ser do tamanho da cidade de Nova York e precisaria de um sistema de arrefecimento como as cataratas do Niágara só para funcionar por um dia e armazenar a memória da pessoa normal por um dia. E o resto ia para onde? Então isso tudo foi aguçando o interesse, a disposição de descobrir coisas, de como é que esse negócio funcionava, e aos poucos ele foi descobrindo, né? E essas descobertas levaram a maior simplicidade possível, né? Porque nós temos hoje o conhecimento exato de como a mente de uma pessoa funciona e a gente pode fazer muitas coisas em termos de ajudar uma pessoa a sair de dentro de coisas que contêm dor física ou dor emocional, que daqui a pouco você vai saber como isso afeta o discernimento, a capacidade de uma pessoa de operar na vida. Então, a partir disso, ele começou a estudar como uma pessoa funcionava. E aos poucos ele foi entendendo que uma pessoa é um ser espiritual. Assim, ó. Um ser espiritual. Essa luzinha aqui em cima, esse sol, é o símbolo do ser espiritual. Esse aqui é o corpo. E esses quadradinhos aqui são os quadros de imagem mental, que é exatamente como a mente funciona. Então, eu estou olhando para a câmera agora, você está olhando para a minha cara, você vai armazenar essas imagens na sua mente, você vai se lembrar da minha cara depois que esse podcast acabar. E você vai se lembrar das decisões que você tomou a respeito do que a gente está falando aqui, do que você concordou ou não, das comparações que você fez com outras coisas que você já conhecia, ou se isso é novidade, que você tenha, assim como se dado conta de algo do tipo, uau, eu encontrei algo muito importante, eu quero isso, sabe? É assim que funciona. Isso é sua mente. Só que essa é a mente analítica, a mente que você usa para aprender e tomar decisões. A mente reativa, ela é composta por todas as coisas ruins que fizeram a pessoa. Tudo que vem de fora, sabe?
Todas as vezes que você foi enganado, prejudicado, traído, maltratado ou agredido, te prometeram, não cumpriram, o que quer que você imagine como coisas ruins, todas essas coisas que foram feitas a você são conteúdo da sua mente reativa, de todas as suas vidas passadas, incluindo esta. Ok? Muito bem. O que acontece? Então, entendeu como funciona a mente. Ótimo. Agora, se deparou com um problema. Como é que eu sei até onde o indivíduo está melhorando ou não? Qual é o parâmetro? O que é que o cara está fazendo no frigir dos ovos, afinal de contas? Para que se levanta todo dia, vai trabalhar, faz as coisas que faz, tem suas famílias? Para que isso tudo? Qual é o denominador comum, ou a coisa mais básica por trás de tudo isso? Havia muitas suposições, segundo ele próprio, e incontáveis superstições e incontáveis pontos de vista que nenhum aparentemente se aplicava. Então o que ele fez? Parou tudo e durante 10 anos ele se tornou um explorador e saiu pelo mundo para observar, olhar as pessoas, desde as culturas mais primitivas até as mais espiritualizadas, como mosteiros budistas e lugares no Oriente, lá no Oriente, onde essas religiões eram mais fortes, para tentar entender o que é que as pessoas tinham como um propósito básico. E disso surgiu, então, segundo ele próprio, uma enciclopédia de dados. E essa enciclopédia ele reduziu para um volume. Esse volume foi reduzido para uma frase. E essa frase foi reduzida a uma palavra, que é exatamente o que todas as formas de vida estão tentando fazer, que é sobreviver da melhor forma possível, pelo maior tempo possível. A partir dessa compreensão, desenvolveu... É isso que se fez o verbo. É isso que se fez o verbo. O verbo do Gênesis é esse: sobreviver da melhor forma possível, pelo maior tempo possível. Isso se aplica aos micróbios, isso se aplica às plantas, às abelhas, aos cachorros, aos gatos, a todas as formas de vida e a nós. Agora a pergunta: quem sobrevive da melhor forma possível, pelo maior tempo possível e como? O que é que ajuda? É outro conhecimento que foi sendo desenvolvido até que se entendeu que o que ajuda e contribui e garante a sobrevivência é a abundância. Abundância de conhecimento, abundância de informação, abundância de apoio, amizade, ajuda, o que seja que ajude, qualquer fator de segurança, qualquer fator de ajuda que contribua para que a pessoa impulsione seus propósitos de sobrevivência, isto está válido porque está ajudando a pessoa a sobreviver da melhor forma possível, pelo maior tempo possível, como ele mesmo, como sua família, como os grupos aos quais ele pertence, a humanidade, o mundo físico, o mundo espiritual e o infinito. Feito isso, começou-se então a divulgar a Dianética. Bem, agora nós sabemos o que é que o homem está procurando, então se eu olho para uma pessoa e vejo que o relacionamento afetivo da pessoa e a relação dela com a família não vai bem, ainda que a pessoa financeiramente esteja bem-sucedida. Se ela não consertar isso, automaticamente essa área da vida que não está bem vai puxar as outras para baixo. Então eu preciso encontrar um jeito de ajudar a pessoa a que resolva essas questões, porque aí pode ser que entre um outro assunto que também foi desenvolvido por L. Ron Hubbard, estudado, que é ética. E pode ser que a pessoa precise disso. E nessas que a gente faz uma entrevista, descobre isso e ajuda a pessoa a romper com essas coisas e por aí vai. Bem, mas, voltando um pouco. Quando L. Ron Hubbard descobriu tudo isso, o que ele descobriu é, na verdade, o que acontece com todas as formas de vida, principalmente os seres espirituais. Olha para esse desenho aqui. Sobe um pouquinho mais. Aí. Tem uma luzinha aqui em cima e um negócio aqui embaixo. Esse negócio aqui embaixo é matéria, energia, espaço e tempo, ou seja, tudo que é sólido, tudo que é matéria. E isso aqui é teta, ou seja,
luz espiritual, algo que é espiritual. Lembra que da outra vez a gente falou sobre tetãs? Tetãs são seres espirituais. Ao invés da gente falar alma, espírito, a gente denomina tetãs. Então, quando a gente se refere a uma energia, a algo que está fluindo, a gente chama teta. Então isso aqui é... Esse desenho do Jorge é uma representação que ele mesmo fez, né? A gente põe esse solzinho aqui como se fosse o ser espiritual. Então o ser espiritual encontra matéria, energia, espaço e tempo e tem uma pessoinha e aqui isso se transforma em vida. A vida agora tem um propósito, sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível. Como ele vai fazer isso? Criando postulados e fazendo acordos. Porque ele vai precisar vender o serviço dele, ele vai precisar conquistar as coisas que ele precisa para sobreviver, etc, etc. E aí nós temos então uma longitude de onda que gera essa ação do indivíduo. E essa longitude de onda nos dá uma coisa chamada escala de tons emocionais. E aí, por aí vai. Ou seja, a escala de tom emocional determina vamos dizer assim, uma dramatização média que uma pessoa tem, ou que ela dramatiza, que determina o quanto essa pessoa é capaz de alcançar. Todas essas coisas foram sendo desenvolvidas simultaneamente na medida que o Ron ia avançando as pesquisas dele. A partir disso daqui, surgiu o livro Ciência da Sobrevivência, que é todo escrito em cima, um livro de 600 páginas, maior que esse livro aqui de Dianética, escrito todo em cima da escala de tons emocionais. A partir daí, novas técnicas foram sendo introduzidas para melhoramento das técnicas de Dianética. Isso foi indo até 1952, quando se começou a entrar com processos de Scientology, porque aí todos os materiais relacionados com aquilo que era o fundamento de Scientology já estavam prontos. E nesse ponto ele começou a fazer as palestras sobre como o ser espiritual funcionava, como a vida funcionava e não mais só como a mente funcionava. E aí entramos para Scientology. E as pessoas começaram a fazer esses processos, que daqui a pouco você vai saber como é, e começaram a ter ganhos extraordinários, mudanças incríveis que começaram a acontecer, e isso começou a se espalhar. E hoje nós temos Scientology aí em quase todos os países do mundo e está crescendo cada vez mais. Por que a Scientology ela começou a se popularizar tanto por conta de artistas de Hollywood? O que aconteceu que cativou esses artistas e aí criou-se um clima de mistério, sensacionalismo? Como é que foi esse movimento? Basicamente, o que aconteceu aí foi que o Tom Cruise, principalmente, e John Travolta, foram os que mais assim, falaram a respeito dos resultados ou das experiências que eles tiveram nas sessões de Dianética e Scientology. Tom Cruise fala alguma coisa que ele tinha dislexia e que ele não conseguia decorar as falas nos filmes lá no início da carreira dele, e que se não fosse Dianética e Scientology ele não teria conseguido ser o que ele é hoje como um ator, né? Você pode ver que tudo que o cara faz é um sucesso estrondoso. É verdade. É um cara competente e muito capaz. Esse atua como ser espiritual em causa todo o tempo. Muito bem. John Travolta, a mesma coisa. Também disse que se não fosse, assim como o meio artístico tem muitas tentações, ele disse que não fosse o sistema de ética de Scientology, que ele teria com certeza se perdido, como muita gente se perdeu, em um lamaçal de coisas erradas que ocorrem aí nesses meios. Então isto salvou a vida deles, palavras deles mesmos. Por isso eles ajudam, por isso eles disseminam, e os mistérios, as coisas que foram sendo criadas, são pessoas que querem deturpar essas coisas todas e nós não damos intenções. Scientology não tinha a gente não tinha muita referência, né? Hoje a gente tem TV de Scientology, o site é muito completo. Então a gente tem mais informações. Antes, as informações que vinham na internet eram pessoas, assim como hoje, continuam colocando, às vezes não sabem exatamente o que estão escrevendo ou qual é o conteúdo real de Scientology. Então ficam agregando informações que não são reais. E por serem artistas, se fala muita coisa, né? Então por isso que associaram Scientology com alguns artistas. Porém,
E as coisas que falaram, tem umas coisas assim bastante irreais, bastante irreais. Não tem algo assim, parece que. Não, são coisas bastante irreais. Mas por serem artistas, na internet viraliza muito mais do que se não fossem artistas, né? E Scientology em si, agora já tem bastante coisa na internet, já tem bastante divulgação, então é mais fácil você saber o que é Scientology, e não por vias outras de sites de fofoca de artistas e coisas assim, que realmente não vão trazer o que é o conhecimento de Scientology. Sim, então tem os canais oficiais, Tem esse é o ponto. Scientology Network no YouTube. Ótimo. Scientology Network. O site scientology.pt é completo, tem tudo lá. Sim. Tem inclusive a minha foto que eu tô lá do evento de aniversário de 75 anos de Dianética. O evento aconteceu em Clearwater, na Flórida, e as fotos desse evento estão lá até agora. Tá, você pode explicar novamente a história por que o Tom Cruise ficou tão associado ao Scientology? Ele literalmente atribuiu o sucesso dele à filosofia espiritual da Scientology, é isso? Ao fato dele ter dislexia crônica e que ele não conseguia decorar os textos dos filmes que ele precisava fazer, tinha muita dificuldade com isso. E ele mesmo disse que se continuasse daquele jeito, ele não seria o que ele é hoje de jeito nenhum. Então, esse processo feito, as terapias de Dianética e Scientology, livraram ele dessa dislexia, porque são comando engrâmico, faz com que a pessoa tenha dificuldades, e qualquer dificuldade basicamente vem da mente da pessoa. Na mente você acha o gatilho emocional que gera aquilo, limpa aquele negócio porque está sempre associado à dor, pronto, a pessoa melhora e acabou o problema. E como ele é um cientólogo de há muitos anos atrás, então sempre associam essa religião com o Tom Cruise. E associam como, sei lá, dificuldades no relacionamento, e que a igreja proibia, que coisas assim, então ficou associado com o Tom Cruise, mas não é real, não. Tá. Por que a gente não considera que a Scientology é uma filosofia espiritual e é uma religião? Qual que seria a diferença específica? Você quer falar? É claro. A religião, Scientology tem todas as características de uma religião. Tem os fiéis, tem a sua parte escrita que não muda, ela fica como um dogma da igreja, como uma Bíblia, por exemplo, o livro de Dianética, ele não muda. A gente segue todas as próximas edições, são sempre muito fiéis ao próprio autor. A gente tem outras vertentes de Scientology, como ajudas sociais, e que faz parte também de certas religiões. Tem uma linguagem própria. Então, todas as características de qualquer outra religião tem Scientology. E como filosofia, ela ficou assim como religião, porque assim o Ron preservou todos os materiais para que não fosse mudado. Para que de repente não fosse uma disciplina de universidade que vai mudando e você vai escrevendo outro livro sobre aquele como informação de segunda mão. Então, ele é uma filosofia espiritual aplicada e uma religião, porque tem todas as características de qualquer outra religião. Porém, a gente não tem um pastor, a gente não tem alguém que a gente cultua como um deus ou algum santo, alguma coisa assim. Porém, a gente tem muito estudo e a gente se reúne, obviamente, por ser um grupo grande já, Scientology, a gente se reúne com os outros fiéis, que a gente chama como fiéis mesmo, que na verdade a gente tem como amigos, né? Que fazem parte da mesma filosofia e que seguem a mesma tendência de conhecimento. Tá, nesse caso, como religião, qual que seria a conexão com o laço divino que a Scientology acredita, né? Porque todas as religiões, querendo ou não, ela propõe uma conexão com algo transcendente, Isso. né? Uma consciência superior. Dentro da Scientology, o que seria? A principal característica de todas as religiões é encontrar uma salvação. Então, todas as religiões, ou elas buscam o céu, ou elas buscam um lar divino. Nós buscamos a salvação aqui mesmo,
aqui onde nós estamos hoje, situados hoje, localizados nesse espaço de tempo. Então, nós, com terapias, buscamos que a gente tenha essa salvação, ou seja, essa expansão espiritual aqui mesmo e agora. É possível buscar ela agora, não esperar morrer ou esperar ir para uma outra dimensão ou esperar passar dessa para outra situação para encontrar a salvação. Não, a salvação é possível aqui. Então, a gente busca essa salvação aqui. Excelente. Aqui está uma coisa que é as dinâmicas da existência. Isso, é uma divisão de uma vida. Vamos falar que isso é uma vida de uma pessoa. Tá. Isso. E a gente classifica ela, só dividiu ela para ficar uma classificação mais fácil de compreensão. Como Então, partes específicas da vida. Aqui você vê uma pessoa com círculos concêntricos em volta dele. Aham. O primeiro círculo é ele mesmo, sua apresentação física e sua saúde mental e física e tal como ele é. A segunda dinâmica, pode ver o desenho aqui em cima, é a pessoa em relação à sua família, que envolve sexo, criação de filhos e tudo mais. Tá. A terceira dinâmica é a relação da pessoa com grupos. A quarta dinâmica é a relação da pessoa com a humanidade. A quinta dinâmica é a relação da pessoa com outras formas de vida, como animais e plantas. A sexta é a relação da pessoa com o mundo MEST, matéria, energia, espaço, tempo, que é o mundo físico. A sétima dinâmica é a dinâmica da pessoa com outros seres espirituais. E a oitava dinâmica é a dinâmica do infinito, ou ser supremo. Que chega. Aí entra a fé de cada um e aquilo que a pessoa concebe como sendo algo divino ou assim como o ser supremo. Quando a gente chega na oitava dinâmica, Scientology não se intromete na sua fé. Então você pode ser católico, você pode ser muçulmano, você pode ser budista e ser um Scientology. Olha, que interessante isso. A gente, Que interessante. Então. Eu já auditei um bispo mormon. Muito interessante. O Jorge já auditou uma freira. Uma freira, foi legal. Então a gente não vai se meter na sua fé. Para mim, particularmente, quando eu conheci Scientology, foi o que mais me atraiu, porque meu pai era espírita, então eu tinha um conceito espírita de outros seres, de não ter o corpo, de morrer, de outras vidas, e minha mãe era católica. Quando eu conheci Scientology, eu vi que o meu autodeterminismo ia expandir e não ia alterar em nada no que eu acreditava como Deus, ou se você acredita que tem anjos, ou, enfim, é a sua fé. A Scientology, ela não vai interferir nisso. A gente está, como o Jorge mostrou as outras dinâmicas, essas outras dinâmicas é aquela parte que você atua nesta vida aqui. Por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo podcast. Isso aqui é uma terceira dinâmica. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas a gente está se dando super bem. Isso aqui é um cenário maravilhoso que vocês montaram. Tudo isso que tem aqui, essa disposição, essa intenção de fazer algo, isso é terceira e quarta dinâmica. Este podcast trabalha para a quarta dinâmica. Porque envolve eles, as pessoas que estão assistindo. Vocês abarcam todas as religiões, ufologia, novas ciências, enfim, vocês abarcam muita coisa. Espiritualidade, misticismo, todas essas coisas. Isso tudo em função de melhorar os seres. Isso é quarta dinâmica. A quarta dinâmica, segundo o Ron, é a dinâmica mais importante. Ela sempre prospera quando você trabalha pela quarta dinâmica. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Então, vamos considerar então que eu quero entrar para religião da Scientology. Ok. Então eu posso ter fé em qualquer deus? Pode. Pode ser Yahvé, à vontade. Pode ser Baal, pode ser Allah. Nós não nos metemos nisso. Mas como é que vocês... de certa forma, é um ecumenismo, é uma tradição ecumênica. Sim, só que tem uma diferença. Nós não acreditamos em coisas, nós fazemos coisas. Scientology é feita de ferramentas. Ferramentas. Então, vamos supor que você está aqui tendo uma crise de pânico. Aproveitar para ir dando spoiler sobre o processo que eu vou ensinar a vocês daqui a pouco. Vamos supor que você está tendo uma crise de pânico agora. Eu vou dizer assim, Ale, olha a sua volta e encontre algo que não represente ameaça para você. Aponte algo. Sim, meu caderninho. Ok, obrigado. Tá. Olha a volta e aponte algo que não represente ameaça para você. Outra coisa. Meu microfone. Ok, obrigado. Olha a volta e encontre algo que não represente ameaça para você. Outra coisa. Meu copo. Isso. Tá.
Você vai elegendo coisas à sua volta que não são perigosas e uma hora a crise desaparece, porque a sua mente entende que você não está num lugar perigoso. Isso é uma ferramenta. Tem milhares e milhares de ferramentas desse jeito. Todas elas são processos repetitivos que se faz até que se obtenha o fenômeno final, que é a pessoa se dar conta de algo ou romper com aquele gatilho mental que está criando a situação não desejada. Ó, porque vamos pensar nas partes de um homem. A gente tem um corpo, nós temos uma mente, que são o conjunto de quadros de imagem mental. Todos, tanto os bons quanto os ruins. E nós habitamos esse corpo como um ser espiritual. Esse conceito de ser espiritual é seu particular, autodeterminado por você mesmo, são as suas experiências que você entende que aquilo era você como ser espiritual, ou como outros seres espirituais ao seu redor. Isso é um conceito seu, é a sua verdade? Agora, nós podemos entrar no mesmo acordo do que é um corpo. Se eu falar para você, olha, Lê, para vir à sessão, você tem que se alimentar bem. É óbvio, porque nós sabemos, estamos vendo o corpo, nós concordamos que temos um corpo. Os quadros de imagem mental, de acordo com os processamentos que a gente vai fazendo com as terapias, você vai se dando conta como que a gente está trabalhando a sua mente. A gente nunca vai fazer um processo que você não sabe o que está acontecendo. Do tipo, estou participando aqui de uma hipnose, não sei o quê. Não, isso nunca, jamais vai acontecer. Tudo sempre é muito aclarado, você é bem informado e você vai saber por você mesmo o que vai acontecer e qual é o propósito daquilo. Então, você como um ser espiritual, a gente nunca vai induzir você, ou dar conselhos a você, ou sugerir para você... Muito menos se meter na sua vida, ou dar conselhos, qualquer coisa, isso não. Como você vai atuar como ser espiritual na vida? Não, isso é particular seu, e como você faz isso? Se você reza todas as manhãs, se você sente necessidade de acender uma vela para alguém, isso nós não nos metemos, não nos interessa. Não é isso, não é mexendo nisso que a gente vai melhorar a sua vida, não é assim que se usa ferramentas para a vida. O seu autodeterminismo, ele tem que permanecer, porque senão você passa a não ser mais capaz de olhar com o seu próprio olho. Não, E aí tem que obedecer dogmas, aí saiu do não, esquema. sabe o olho do corpo? Você tem que ser capaz de observar com muito mais clareza outras coisas. Por exemplo, a gente tem uma porção de coisas aí a respeito de ufologia. E se aparecer, o que a gente vai fazer? Como a gente vai identificar se eles estão de boa com a gente, ou se é um ataque, ou se estão nos enganando, ou se será uma traição? A gente vai ficar aqui à mercê? Se eles falarem, não, a gente é bonzinho, a gente veio em paz. Você vai acreditar nisso? Assim? Não, a gente tem que ser capaz de ter autodeterminismo por si mesmo para olhar, refletir se aquilo lá, o que está acontecendo, quais são os indicadores. Tom emocional, porque aí você vai saber a intenção dele. Muito interessante. Pelo que eu tô entendendo, assim, é muito disruptivo isso tudo. É muito disruptivo. E Totalmente. o próprio chat aqui não tá entendendo como é que pode ser uma religião se a pessoa pode acreditar em qualquer coisa, porque é disruptivo mesmo, então. Porque, na verdade, o que vocês estão falando é, na parte em que a gente entra na fé com relação ao que é o transcendente ou o divino, a pessoa ela pode ter qualquer concepção disso. Que É a oitava dinâmica, ela pode fazer o que quiser. Não é? Então, assim, inclusive, ela pode ser. Eu posso ser um ateu. Para a pessoa, e pode, claro, sem dúvida nenhuma. E tem muitos, não tem problema nenhum. Porque, quem está tendo confusão aí em relação a por que é religião, por que não é, porque não sei o quê. Bem, vamos supor que você é evangélico e você acredita em tudo aquilo que as religiões evangélicas pregam e para você isto é uma coisa que é algo inquestionável. Exato. Por exemplo, excelente. Tem um Deus Tá muito bem. Como Tá muito bem. Uhum. Se você lê um livro de Scientology, por exemplo, que é livro de ética, aqui tem uma coisa que diz assim. Deixa eu mostrar aqui para você. É só para ter realidade de como vem por exemplo, um livro, né? O que tem escrito num livro de Scientology. Jorge marcou. Está escrito aqui assim. A ação mútua é a chave para todas as transgressões, todos os pecados. Tudo quanto é necessário para uma receita de sofrimento é concordar com aquilo que deveria ser e depois quebrar o compromisso. Então você está lá na sua igreja evangélica e aí o conceito da igreja é que você que é uma mulher, você tem que usar cabelo comprido,
uma saia abaixo do joelho e não pode usar maquiagem e mais algumas coisas, parece que não pode usar perfume, alguma coisa desse tipo. E aí quando ninguém vê, você sai por aí e usa essas E coisas. se liberta. E se liberta, entre aspas. Aham. Você está quebrando um acordo com o qual você concordou. O que vai acontecer com você? Você vai quebrar esse acordo, você vai quebrar outro, daqui a pouco você não vai mais na igreja. E vai começar a falar mal da igreja, o que é pior. Porque é exatamente esse o caminho da descida em termos de ética. Então, quando nós ensinamos uma coisa dessa a uma pessoa, que é uma ferramenta, nós manejamos isso, fazemos com que a pessoa faça um manejo de ética, resolva essas questões em que ela fez coisas que não deveria, os acordos que descumpriu, e a pessoa pode voltar lá a participar da religião, da igreja, e dessa vez ela não descumpre mais os acordos, porque sabe das A consequências. gente não vai tirar ela da igreja, da religiosidade dela. Não, a gente vai mostrar para ela onde ela está falhando com o que ela esteve de acordo, ou com o que ela supõe que ela quer fazer aquilo. Ela quer frequentar aquela religião, mas está confuso, está acontecendo coisas. A gente faz ela ver que, por exemplo, descumprir regras daquela religião que ela frequenta, ou daquele grupo, ou daquela família, ou daquele relacionamento não vai bem. A gente não vai tirar ela de coisas da vida dela e pôr dentro, sei lá, de uma outra religião, de outro grupo. Ah, mas regras foram feitas para suprimir as pessoas. Tenho certeza que vai ter gente escrevendo isso. Não, regras foram feitas para regular o que pode e o que não pode, o que é pró-sobrevivência e o que é contra. Isso vem desde as aldeias lá na pré-história. E antigamente, quando alguém descumpria uma regra, era açoitado em praça pública. Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque a pessoa própria se isola. Como exemplo que eu dei, a pessoa descumpre as regras da igreja, ela mesma sai da igreja. A pessoa trai a esposa ou o marido, o que vai acontecer? Ela mesma afasta-se do parceiro que traiu e começa a um processo de separação por ela própria. Essa é a maneira com que o ser diminui a si mesmo como uma forma de não continuar prejudicando. E a pessoa está numa pegada dessas. O que a gente faz? Identifica isso, ajuda a pessoa a manejar esses pontos de ética fora, e a pessoa volta ao normal, e volta lá e refaz o casamento, refaz o acordo na igreja, volta a fazer as coisas que fazia, e está tudo bem a partir daí. Então são ferramentas, não é um negócio no qual você deve acreditar. Agora, por que Scientology é uma religião? Porque para fins legais você não tem como legalizar uma organização assim, que mexe com a evolução do ser espiritual, de outra forma que não religião. Ah, sim, faz sentido. É, claro. Com certeza. Por isso. Forma de proteção da própria tecnologia, Exato. porque os ataques existem de todos os lados quando a gente fala em evolução e trazer ferramentas para que o ser viva uma vida melhor, né? Então é uma maneira de proteger também. Os fiéis dessa igreja protegem a tecnologia, aplicando ela 100%. Por isso que o Jorge trouxe alguns livros para mostrar que a gente está tirando dados do livro, não é da nossa cabeça. Você quer começar a ter ataques como provavelmente está acontecendo aí no chat? Quer que isso aconteça com você? Começa a ajudar. Você já vai ver o que vai acontecer. Qualquer ajuda que você comece a dar para as pessoas, você vai ver que começam a te atacar de todas as formas. Porque esse universo é feito dessa forma. As pessoas que atacam são pessoas que têm sua ética fora, e elas fazem isso como uma forma de fazer com que você deixe de ajudar, para que ela não tenha que manejar sua própria ética e voltar a ajudar. É isso? Eu acho que um ponto que é importante é o seguinte. Vou falar do Brasil, mas assim, meio que acontece no mundo inteiro, mas no Brasil. No Brasil, todas as religiões são atacadas Sim. por religiões opostas. Todas. Sim. A católica, apostólica romana, a evangélica, a universal, a batista, a adventista, testemunhas de Jeová, o candomblé, a umbanda, o xamanismo. Todas as religiões no Brasil são atacadas. Todas. São. O ateísmo é atacado, a não religião, o gnosticismo, tudo. A religião paranormal, religião que nós somos aqui da ufologia espiritual. Também é atacada. Então, assim, é impressionante. Mas se tem uma coisa
que não tem um minuto de paz no mundo ou no Brasil é a religião. É. Não importa. Ah, não, mas eu sou católico. Vão atacar Ah, cristãos. claro, com certeza. Cristãos estão sendo atacados o tempo todo. Em tudo que é Ah, não, mas eu sou. Ah, evangélica é uma seita. Ah, eu sou da Batista. Ah, é coisa de seita. É. Ah, eu sou da Adventista. É seita. Ou dentro mesmo. Eu não sou daquele grupo, então aquele grupo não tá indo bem porque eu não gostei do fulano, então eu não. É como que você enfraquece de um modo geral. O que sustenta o planeta, a gente sabe. As pessoas, essas pessoas que estão aqui hoje com a gente, elas sabem que o que sustenta o planeta é a espiritualidade. Sim. Somos nós que temos essa boa intenção de fazer algo pelo planeta e pelos outros que sustentam. Quando a gente começa a se atacar, o que acontece é que essas bases que sustentam o planeta começam a enfraquecer. Então, gente que está disposta a ajudar, igual a gente aqui só tem uma inocência. Tem livro, tem uma sala de audição, tem um equipamento, tem um site que você pode ir lá. Mesmo assim, muita gente vai falar mal ainda. E isso não é uma E sabe o que especialidade é pior? de saúde, é de todas as Ah, de todos. religiões. E tem até gente falando assim, ai, até parece que todas são todas. Então, Todo. O cristão no Brasil, ele é atacado o tempo todo. Se você entrar no Porta dos Fundos, as piadinhas com o cristão é o tempo todo. É. Ah, não, mas veja bem, o espiritismo não é atacado. Chico Xavier, Nossa. atacam Chico é Xavier. verdade. Eu até vi uma entrevista esses dias, uma entrevista antiga. Perguntaram para um padre católico, o que você acha de Chico Xavier? Ele falou, olha, com muito respeito, eu prefiro não opinar. É um homem, né, de muita espiritualidade, mas não concorda. Ele faz um malabarismo só para dizer que não concorda com com o espiritismo de Chico Isso, Xavier. fica esse malabarismo para causar, né? Para causar esse. Mas assim, atacam, tudo é atacado É verdade. no Brasil. Acho que não tem nada que não seja. O Sr. L. Ron Hubbard tem uma cita que eu me permito aqui falar sem buscar os dados, porque eu nem sei onde está, de tanto material que existe, mas eu lembro de uma passagem que ele diz assim: se você quer saber quem realmente está ajudando, olhe para quem está a ponto de ser morto, Nossa, porque está pesado sendo atacado por todos os lados. Esse cara está fazendo algo. É sempre assim. Olha para Jesus Cristo. O Pronto. que é que fizeram com o cara? Entende? É assim que é. Então o que nós fazemos aqui é simplesmente dizer, ó, funciona assim, você quer? Fantástico, bem-vindo. Veja com Vem os caminhar olhos. com a gente, vê com seus próprios olhos. Vem caminhar com a gente que você vai ter aqui a saída de uma coisa que não pode ser assim, como não dá para fazer de outra forma. As sessões de Dianética Scientology são únicas. Resolvem coisas que nenhuma outra tecnologia desse planeta pode fazer. Você não quer? Ok, segue sua vida, tá tudo certo. Tá, minha fala aqui trouxe muita polêmica. mas inclusive o pessoal tá falando assim, eu me libertei da religião, agora eu sou espiritualista livre. Ok. Vocês sabem que tem gente que ataca também nós, espiritualistas livres. Claro. Falam que nós somos esquizotéricos. Isso. Aí olha lá os mistiquinhos esquizotéricos, os gratiluz. É os doidinhos, né? É isso mesmo. Vocês são todos doidinhos. Então assim, gente, isso aí, infelizmente, é do ser humano. Na família, fui muito taxada de doidinha. Nossa, é louca. Eu falei, agora eu vou estudar Scientology nos Estados Unidos. Agora já era louca, agora... Pirou de vez. Mas eu gostei muito desse conceito da Scientology, dela abraçar outras religiões. Sim. Claro. E a pessoa, ela pode... Tem muçulmano que estuda Scientology. Interessante. A gente tem um livro chamado O Caminho para a Felicidade. São 21 preceitos. E o preceito número 18 está escrito... o Jorge trouxe. Meu Claro, Deus. você achou que... O preceito 18 diz que nós respeitamos todas as religiões do planeta. São 21 preceitos não religiosos baseados no bom senso. Jorge, E o é preceito 18, número 18... 18 diz aqui, ó, só para você ver. Respeite as crenças religiosas dos outros. Pelo amor de Deus. É tão básico, né, gente? Nossa Ele fala então, crenças. Se você é espiritualista livre, sei lá como que denomina, né? Olha o que diz aqui. A tolerância
é uma boa pedra angular sobre a qual construir relações humanas. Quando se olha para massacres e sofrimentos causados por intolerância religiosa ao longo da história do homem, até os tempos modernos, pode ver-se que a intolerância é uma atividade bastante contrária à sobrevivência. A tolerância religiosa não quer dizer que não se possa expressar suas próprias crenças, mas significa que procura minar e atacar a fé e as crenças religiosas dos outros. E isso sempre foi um caminho direto para conflitos. Beleza. Muito legal. Aí alguém até mandou uma pergunta aqui agora. Manda. Uhum. Como exatamente que a Scientology contribui para a melhoria do nosso planeta, da nossa sociedade? Uau! Excelente. Bem, se você entrar no site Scientology agora, nesse momento, vamos aqui. Site scientology.pt. Bem, temos aqui, PT é Portugal, tá? Nós temos aqui as organizações humanitárias de Scientology. O Caminho para a Felicidade, 21 preceitos não religiosos baseados no bom senso. Isso aqui é distribuído pelo mundo afora como um guia de senso comum. E principalmente em áreas de conflito. Bem, Applied Scholastics, uma tecnologia desenvolvida por L. Ron Hubbard para ensinar crianças a aprender. Ele descobriu que tem 3 barreiras ao aprendizado. Você sabia disso? Pois é, as 3 barreiras são gradiente, ou seja, se estudar alguma coisa mais avançada, sem estudar a nomenclatura e a fundamentação do que você está lendo. Perfeito. Ótimo. Segunda coisa, falta de massa, que é quando você está lendo sobre tratores, por exemplo, e não tem um trator de verdade, para você mexer e ver que peça se encaixa no quê. Isso vai tendo fenômenos físicos, você começa a ter dormência, dor de cabeça, cabeça pesada e bocejos. E a palavra mal entendida, que é quando você não tem a definição exata de uma palavra. Esta provoca estupidez e faz com que você desista de estudos que você está fazendo. Inclusive esse mês Scientology lançou um material específico para crianças pequenininhas e salas de curso para os pequenininhos. Então são as mesinhas pequenas, as cadeirinhas, e o material é bem lindinho, bem ilustrado, os cursos que as crianças fazem junto. Então tem também isso agora. Então vamos continuar aqui. Caminho para a Felicidade, que são os 21 preceitos não religiosos baseados no bom senso, um guia de senso comum. Applied Scholastics, que ensina crianças a aprender, e não só crianças como adultos também. Criminon, que recupera presos. Eles trabalham dentro das unidades prisionais, recuperando pessoas que cometeram crimes. Narconon é uma organização que recupera pessoas viciadas em entorpecentes. Exatamente. A Verdade sobre as Drogas é uma organização que dissemina as informações sobre o que as drogas causam. Exemplo, como é que você avalia um dado? Você tem um dado. Como é que você avalia se esse dado é verdadeiro, se funciona ou não? Você tem que comparar com outro. Se você tem só o dado de quem vende a droga, o que acontece? Precisa de outro para que alguém lhe diga o que aquilo causa. E é isso que eles fazem. Outra, direitos humanos. Trabalha pelo mundo afora, ajudando assim, organizações governamentais a lutar contra abusos contra direitos humanos. E a reforma do sistema de saúde mental, que estão resolvendo aí questões com maus tratos em tratamento mental, coisa desse tipo que acontecia muito. Os ministros voluntários, se você vê zonas de catástrofe, assim como o furacão Katrina, terremotos, coisas desse tipo, você vai ver sempre nesses lugares uns caras de jaqueta laranja, jaqueta amarela. Esses caras são ministros de Scientology, ministros voluntários de Scientology que trabalham lá ajudando a socorrer as pessoas. Inclusive, os topos do México são treinados pelos ministros voluntários de Scientology, os caras que se enfiam em lugares que ninguém quer entrar depois que os prédios caem e tudo mais. Então, essa é uma das formas. A outra é melhorar a pessoa. Quando eu audito um cara, por exemplo, estou auditando o Alê.
E o Ale tem uma série de dificuldades na vida e tal, e essas dificuldades se resolvem, e ele prospera melhor e ajuda a família dele, e se torna um exemplo melhor para as pessoas à sua volta. Estou ajudando o mundo com isso. Verdade. Exato. E a quantidade de gente que nós ajudamos, caraca, você não tem ideia. Tá, explica de novo o que é auditar. A audição é o nome que se dá à terapia de Dianética e Scientology, porque vem da palavra ouvir. Isso significa que nós não damos conselhos, não nos metemos na vida de ninguém, apenas damos certos comandos e a pessoa executa esse comando dando uma resposta. É uma filosofia de comunicação. Nós somos treinados em saber ouvir. Não ficar quietinho, né? Saber o que fazer com o que você está ouvindo. Então, nós somos treinados bastante em comunicação, em saber o que fazer com a pessoa, em saber escutá-la de um modo geral. Maravilhoso. Mandaram uma pergunta aqui pra mim que é o seguinte: como a Scientology entende a criação da vida, do ser humano ou do mundo material? Voltamos pro desenho do... Voltamos pro desenho. Teta encontra mestre, forma vida. Calma, vai devagar. Vai lá, calma. Vai. Uma vez éramos só ser espiritual. Uma vez éramos só seres espirituais. Aí aconteceu algo que aqui não cabe falar sobre isso, mas nós sabemos o que é. Aconteceu algo que os seres espirituais precisavam de um corpo agora. Um corpo num planeta chamado Terra da Galáxia 13. Aí é outros dados. Aí é outra coisa. Não esse livro, tá? Outros livros do Ron. Exatamente. E aí o que aconteceu? Esse sujeito agora que nasceu, começa a crescer, ele tem que sobreviver da melhor forma possível, pelo maior tempo possível. Ele faz isso através de postulados, ou seja, decidindo coisas, né, como ele quer que as coisas sejam. Isso dá uma longitude de onda que dá um tom emocional. Esse tom emocional determina o alcance dessa pessoa. Bom, o que é um tom emocional? Não, peraí. Há quanto tempo estamos nisso? No universo físico, uns quase 60 trilhões de anos. Como assim? Pera, calma. Quem? Nós. Nós dentro de seres corpos humanos? Dentro de corpos. Então, corpos físicos. Isso aqui aconteceu há mais de 60 trilhões de anos. Ou seja, desde o início do universo, ou anterior ao universo existente, é isso? É mais ou menos por aí. Acho que o universo já existia. Digamos que essa matemática é do planeta Terra, né? A forma de contar o tempo. Certo? Em outros lugares é diferente. Digamos que o que é o tempo? O tempo é uma questão de movimento de partículas. Sim. Não é uma questão de relógio ou de calendário. É uma questão de movimento de partículas. Então, digamos que há muito tempo atrás, nós estamos nesse ciclo de morrer, entre vidas, cai no planeta Terra de novo. Estamos nesse ciclo há muito tempo? É meio reencarnacionista. Claro, totalmente. Exato. Totalmente. E aí, cada vida... Não, tá interessante, tô gostando. Nós acumulamos a carga emocional negativa de tudo que deu errado nessa vida. Que seria um karma. Trazemos para a próxima vida e nos tornamos um pouquinho menores. Essa é uma situação que eu me permito, com licença de vocês que estão nos ouvindo aí, eu me permito falar isso também, porque isso tem uma razão. E eu quero entrar nesse assunto, porque isso é muito instigante e é uma validação para você, inclusive, que está nos assistindo. Por que que alguém se daria o trabalho de criar tantas barreiras e tantas dificuldades para seres aparentemente insignificantes como nós? Você está falando de um Deus. Deus. Alguém. Não importa o nome que você tem. Tá. Por que que se colocou tantas barreiras para seres como nós? Tem a mente reativa, que é uma desgraça. Sem dúvida. Tem a porcaria do corpo, que você tem que carregar essa coisa para tudo que é lado, porque não dá para desmaterializar aqui e materializar lá em casa. E não pode nem comer um ovo de Páscoa. Pô, já engorda. Troço chato. Nem um ovinho de Páscoa, gente. Troço chato. Isso mesmo. Se vicia com qualquer coisa. Não, um corpo e uma mente altamente viciável e autodestrutivo. E é muito suscetível a substâncias para sair da vida, como uma
situação, assim, né? Uma fuga. Uma fuga. Você não pode entrar na água por muito tempo, porque você morre afogado. Você não pode subir muito, porque falta Se ar. fizer um frio maluco aqui. Se fizer um frio, você morre. Se for muito calor também. Porra, meu. Que troço foda. Desculpa o palavrão. Não, somos Mas- sensíveis. Sim. Somos Sensíveis demais. Fisicamente, sim. Sensíveis mentalmente demais. também, né? Por que isso tudo é assim? Por quê? Por quê? Porque isso é uma programação. Ó, estamos chegando lá. Essa programação vai ser tema para outro podcast, porque aí eu preciso trazer referências. Não vou falar disso assim, por que isso é assim e de onde veio. Mas digamos que existe uma programação que foi colocada, foi imposta a todos nós, para que cada vida a pessoa vá se tornando menos capaz, até que uma hora deixe de ser um ser senciente e torne-se apenas reativo. Então, calma aí. Então é o oposto do senso comum Claro. de que quanto mais vidas você tem, mais evoluído você está. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade, você não vê ninguém evoluindo, tá piorando. E piorando muito O rápido. planeta Terra, digamos que não está uma evolução. Pior que a gente Uma faz força, desgraça. né? Fala a verdade, que a gente faz uma força pra coisa ir bem, mas ele como um todo não está indo muito bem. Não está indo nada bem. Então, o que que acontece? Cada vida a pessoa se torna um pouquinho menos capaz. Ó, deixa eu dar um exemplo disso, Um exemplo que eu posso dar, desculpa te interromper. por favor. Um exemplo claro são as pirâmides. Ué, é um exemplo claríssimo. Eles conseguiam construir pirâmides Ah, 5.000 anos atrás. é. Hoje, para nós, é impossível. Como é que você vai transportar uma exemplo. pedra do tamanho dessa sala, 600 quilômetros pelo deserto, passando por cima de um rio? O tamanho desse prédio. É. É, E os caras conseguiram? pois é. Que negócio estranho. Tem um outro exemplo fantástico e bem recente. A volta do homem à Lua. Uhum. A gente tem 70 anos que a gente não pisa na Lua. Ah, E aí, várias entrevistas do comentário foram perguntar para os cientistas da NASA por que o homem não voltou para a Lua. Aí ele falou, porque esquecemos como fazer isso. exato. Como assim, gente? Esquecemos. Aí estão sofrendo para conseguir agora Artemis 2. Nossa, um sofrimento terrível. E Exato. cancela e volta e adia o negócio. Aí vai para lá e fica rodando e não se sabe ainda. Muitos testes para ver como é que a coisa funciona. Pô, levaram várias Apolos, pousaram lá. É. E aí subitamente não se sabe mais como faz isso. Também a informação que a gente tem é que se supõe que ninguém voltou lá, né? Que a gente sabe pela mídia, né? Ah, esse Pode ser. é o papo. É. Sim. Mesmo, a gente tem que ser muito capaz e autodeterminado para ver o real, não o que a gente está imaginando. Ou o que dão pra gente como informação. Verdade. Mas. Não, Mas supondo que só agora voltamos à Lua. Não, e tem um outro caso também. Tem um avião americano que é o Blackbird, que é um Sim. avião supersônico, um bombardeiro. É a mesma coisa. Eles enviaram esse avião para as equipes, para as empresas de militares, para que eles fizessem engenharia reversa para descobrir como o avião foi feito. Não sabem mais. Exato, isso é a Tanto que não tem prova. mais. Isso é a prova de que as pessoas estão perdendo capacidade. Isso, se a gente for imaginar lá para os idos de 45, né? Não vamos nem citar certos períodos da história, mas como tecnologicamente estava indo bem, né? E de repente, nem tanto. Com certas coisas assim. Tá, mas aí, tudo bem, só pra gente voltar pra polêmica, Uhum. mas então nós recebemos uma programação É, que vai nos deteriorando. exato. A cada vida a gente vai recebendo um downgrade, ou seja, Exatamente. a gente vai Exatamente. evoluindo. Evoluindo. É uma programação que é genética? Não, mental mesmo. Quem programou isso, né, gente? Isso é outra história. Temos que falar nisso no outro dia, porque eu preciso de referências mais avançadas para. A gente já falou sobre Mas isso algumas vezes aqui, mas a gente. É uma. Mas que quando a gente, por exemplo, nas audições com o Êmetro, é possível você acessar as suas outras vidas. Tá. Então você vai acessando suas realidades de outras vidas. Que é esse aparelho que tá Que aí. é o Êmetro. Tá, que está aqui.
Que é o êmetro, que hoje eu trouxe as latas, que da outra vez eu esqueci. Ah, Mas tá. as latinhas são latas, tá? Não tem nenhuma coisa mística nem nada aqui. Isso aqui é um equipamento. Não tem nada místico? Que pena que não tem nada místico. Não, a cereja do bolo é quando eu falo, fecha os olhos. E você está agarrado nas latas. Quer ver Star Trek, Viagem nas Estrelas? Segura as latas do Emmett. Pode. Vocês chamam de latas mesmo. É lá. Que na verdade aqui seriam. Os eletrodos que eu ligo no êmetro. No outro lado, assim. Assim. Aí, é assim, fica mais bonito. A resistência que passa no seu organismo é uma Ah. carga física, tá? Não é uma coisa do seu. Me dá um choque aí. Não, Não, ainda não. Só se você não se comportar. Tá. Conforme pergunta, Sintologia é boa, é bem humorada. Sintologia é bem humorada. para Tá. isso que a gente trabalha. É. Para ser mais feliz. Eu não posso ligar o êmetro especificamente em programas para evitar com que a gente passe a acessar coisas do seu próprio caso e demonstrar sua leitura de agulha. Mas eu tô muito curioso agora. Eu posso fazer? Eu posso fazer. Depois depois do podcast, nós vamos fazer um processo chamado teste do beliscão. Você Oxe. vai ver como a carga registra. Só se você não Ah. mostrar o êmetro. Não, tá bom, não mostro. Então, tá bom. Tá, calma. Então vou colocar só na minha cara aqui. Tá. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Ergue esse livro aqui, coloca ele na frente, assim, ó. Assim. Do êmetro. Isso. Aí. Deixa eu ver se não dá aparecendo nada. Não, não tá aparecendo nada. Deixa eu tampar mais aqui, assim, um pouquinho. Aqui. Tá ótimo. Mistérios. Tá ótimo. Não tem nada. Ó, Vira pode pro até olhar celular. ali, ó. Pode até ver, ó. Aham. Tá cobertinho, certo? Sim. Tá. Então, tecnologia da Scientology. Algo inédito, inédito no mundo. É inédito no mundo, não é? Não é? Certo. Tá, eu vou agarrar as latinhas aqui. Isso. Tá, não tá aparecendo nada ali. Eu tô com medo, eu vou tomar um choque. Não, não vai, não. Fique tranquilo. Tá. Mais pegando de você para passar no êmetro do que o êmetro passando para você. Tá, só que você vai ter que falar no microfone. Você pode virar pra você o Sim, êmetro. posso. Pode. Então, é que eu queria que você visse a leitura da sua agulha. Ah, mas daí não pode. Pera aí, calma. Então tem que tampar aqui. Tá, eu vou colocar em mim aqui. Pronto, coloquei aqui. Vou fazer um malabarismo aqui. Ó, tá, a câmera tá lá. Beleza, eu vou segurar. Ok, estou segurando a câmera só em mim, gente. Basicamente, a agulha para a gente fazer a leitura. Tá. Só o microfone ali. Pode puxar o microfone. Pode puxar bem. Isso. Pronto. Tá bom assim? Tá ótimo. Pode virar o microfone também. Pode girar ele, se quiser. Aí, isso. Isso. Aí. Agora sim. Tá. Eu vou pedir para você olhar para a agulha do êmetro. Você consegue ver daí? Tô vendo. Pronto. Eu vou pedir para você pensar. Tô sentindo. momento. Ah, Ó, eu vou pôr ela mecanicamente, tá? Eu tenho esse botão que eu mexo ela na agulha mecanicamente para situar ela bem no meio, para a gente ver bem a leitura. tá bom. Eu vou pedir para você pensar no momento de estresse na sua vida. É esse aí. Nossa, eu não sei se eu quero. Momento de estresse? Pensou. Isso. Pensa novamente no momento de estresse. Tá, calma. Pronto, esse daí foi o momento de estresse na sua vida, certo? Tá, aham. Pronto, o que a gente viu aqui como leitura? Foi uma carga que quando eu dei um comando para você, um comando assim, é só um exemplo, tá? Não é uma sessão isso aqui, Sim, tá? É só um exemplo para você ver como a sua mente funciona em relação a quadros de imagem mental com carga. Ela passa diretamente pelo seu corpo e a gente consegue ver nessa agulhinha. Então veja como a sua mente interfere no seu corpo. Quando você pensa alguma coisa ruim que te aconteceu, o seu corpo, os nervos do seu corpo são bombardeados com essa energia. Por isso que eu consigo ver aqui momentos específicos. Então, mais ou menos nas sessões, eu pego momentos muito específicos da sua vida para a gente localizar os momentos de carga. Muito interessante. Ô Jorge, você consegue fazer um beliscão nele? Claro. Pera, Ai! Deu? eu vou dar o comando, você dá o beliscão. Tá, pera aí, deixa eu só arrumar a câmera ali, ó. Dá uma baixadinha aqui. Isso. Eu coloco meu braço aqui, você pode beliscar aqui. Peraí, quando o Jorge beliscar você, mas não precisa ser muito. Tá. Você Não, olha, belisca muito.
Você olha no movimento da agulha pra você ver como ela movimenta o seu Tá. corpo. Peraí, Jorge, ainda não. Deixa eu pôr a agulha, que ela sempre dá uma reaçãozinha aqui. Ela tá antecipando o beliscão. Isso, agora belisca. Ai! Aí, viu a carga? Vi. Pronto. Agora eu vou pedir pra você recordar o momento do beliscão. Tá, recordei. Isso, sente ele no braço de novo. Acho que eu tô sentindo. Sim. Deixa eu ver. Recorda o momento do beliscão. Recordei. Funcionou? Não sei se minha memória tá muito boa. Eu sinto um beliscãozinho. É que assim, o beliscão, ele foi algo muito passageiro. Ele não me afetou emocionalmente. É só o momento do estresse. Quando a gente belisca você, É. existe é lógico que isso é um exemplo só, que não vai afetar os quadros de imagem mental nem nada. É só Sim. como exemplo para qualquer um que vai lá, a gente faz esse teste que não afeta em nada a pessoa. Quando você é beliscado, o seu corpo se ressente. Então, ele ressente e manda esse impulso elétrico que eu consigo ver no êmetro. Faz tudo. Deu pra ver bem, né? Pronto. Se esse beliscão foi muito significativo, conforme você recorda dele, a agulha movimenta de novo. Ela movimenta, mas bem levinho, pra gente ver. Agora eu lembrei de novo, viu? Que Agora mexeu. foi. Aham. É. É bom quando ela mexe bastante, assim, pra gente falar, Não, mas eu lembrei agora, me deu até um arrepio e já deu pra ver isso. ele sentindo ali. Essa não vai te causar nada em termos de carga de emocional, nem nada disso. Foi só um exemplinho que o corpo se recupera rapidinho disso. Mas é só como demonstração de como funciona o movimento da agulha. Muito, gostei, muito interessante mesmo. Quando a gente leva você para outras vidas, isso fica muito interessante para o auditor que está vendo. Você está de olho fechado e eu estou localizando você na sua linha temporal. Então, isso faz com que você tenha mais certeza de onde você está na sua linha temporal. Muito interessante. Gostei muito dessa Pronto. experiência aqui, então vou Explica. devolver os eletrodos aqui. Pode desligar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu senti uma... Eu senti algum... Eu não senti nada, desconforto nenhum, mas eu senti que Ela tinha tem um fluxo, claro. um fluxo. Esse fluxo é muito mais o próprio seu, tá? Do Tá. que do êmetro. O êmetro é muito pouquinho, ele é muito pouquíssimo. Ele só é ligado mesmo. Tá. É mais o seu fluxo de energia que passa nas latinhas. E aí, só para as pessoas verem, a agulha ela ficava aqui, ó. Isso. Então ela ficava se mexendo aqui. Na hora que eu tomei o beliscão, ela deu um pulo assim. Ela, tum. E na hora que eu pensei e na hora que eu lembrei de uma memória dolorosa também, ela também pulou assim. Então a máquina estava lendo as minhas emoções, os meus sentimentos. Carga, né? Resistência. Uma ferramenta para o auditor que é a pessoa que está treinada a ouvir isso tudo e a ler o êmetro. O mais importante não é o êmetro dentro de uma sessão, é o A cliente. leitura. Exato, é o PC. Estão perguntando exatamente isso, assim, para que serve exatamente? Então, é uma ferramenta de leitura, tudo isso é um processo terapêutico Isso. Claro. para trazer uma melhoria de qualidade de vida. São ferramentas terapêuticas. Isso, que Então, a gente pode considerar que a Scientology, são técnicas terapêuticas para melhoria de vida. Com perfeito. certeza. Independente de crença, de Deus, de divindade, de nada disso. Aham. Então, Absolutamente. qualquer pessoa pode aplicar para fazer uma sessão terapêutica, é isso? Claro. Pode, o Dianética sim, e os outros cursos, porque Scientology tem cursos de diversos temas, que você pode fazer os cursos e aplicar na sua vida como exercício, não necessariamente como terapias, mas como dados específicos para uma vida melhor. Tá, e aí assim, as pessoas estão perguntando se fazer uma... Estão perguntando assim, se tem um valor que é cobrado para uma cura emocional. É lógico, é um processo terapêutico, gente. Você Claro, eu vai vivo num disso. psicólogo, num psiquiatra, qualquer místico, médium, técnica do mundo, você vai pagar para receber uma terapia em volta. Sim.
Claro, eu absolutamente estudei normal. muitos anos, eu fui já para o México, fui para a Argentina, fui para os Estados Unidos, voltei para o México, então eu tenho uma especialização bastante grande, além da minha, vamos dizer assim, meus diplomas de graduação de administração, eu tenho essas graduações em relação ao estudo para aplicar essa técnica, então eu uso isso profissionalmente, a gente é profissional na área. Tá, e qualquer pessoa pode contratar? Eu não sei se é exatamente esse o objetivo, assim, mas assim, as pessoas estão vendo vocês e falam, eu quero contratar você ou você, ou os dois, Pode. Ah, ou vocês atendem diretamente, ou não? Ou vocês o que têm um acontece é grupo? assim, nós trabalhamos juntos, temos um espaço terapêutico onde cada um tem sua sala e cada um faz o seu trabalho lá, né? Ótimo. Eu atendo as pessoas com dianética, que é basicamente os incidentes dessa vida, que é os eventos traumáticos que a pessoa sofreu dessa vida, que ela se lembra de ter acontecido. A gente limpa isso e a pessoa melhora muito só com isso. Limpamos também as questões de ética e uma série de outras coisas. Quando a pessoa vai para sessões de êmetro, aí a coisa já é diferente. Porque a pessoa precisa saber o que acontece e por que isso é assim. Não é que alguém vai chegar, agarrar as latas e as sessões vão começar. A pessoa precisa estudar algumas coisas, alguns materiais destes, para saber como ele próprio, como ser espiritual, funciona e também o que essas sessões vão procurar, o que você tem que procurar dentro da sua própria experiência de vida para que você encontre aquilo que o auditor está pedindo para você fazer. O que é que você tem que se dar conta? Quais são as cognições que você tem que chegar? Como funciona tudo isso? Né? Então tem que ter alguma realidade. Para isso é feita uma entrevista com a pessoa. E essa entrevista é feita no êmetro e ela gera uma série de leituras. Essas leituras são enviadas para um cara que fica em outro lugar, é uma pessoa que a gente chama de supervisor de caso, ele não conhece você, e ele vai fazer um programa relacionado com aquela dificuldade que você está tendo. Vamos supor que vai fazer um programa chamado Reparação de Vida, que leva aí 3 ou 4 pacotes de 12 horas e meia cada um, né? Então a pessoa vai fazer uma reparação de vida, né? Ela vai fazer essa leitura ou essa entrevista, dessa entrevista sai então um programa. E a auditora, que é a Rosalva, executa esse programa em você. Ou É a assim. pessoa quando nos procura, geralmente, ela procura com problemas específicos na vida. E obviamente que a gente tem uma série de ferramentas, uma série de manejos que é possível fazer para especificamente o que ela nos procura. Às vezes ela não quer se tornar um clear, quer não ter mais a mente reativa, mas ela quer simplesmente resolver aquele problema que está afligindo. Então, isso a gente tem muitas ferramentas também. Tem uma história de sucesso, inclusive, que eu quero compartilhar até com você. Posso falar? Vamos lá. Ótimo. No início de fevereiro, eu tive uma queda nas minhas estatísticas. Vários clientes pararam das audições porque um viajou, outro não sei o quê, uma série de coisas assim. E aí eu entrei em contato com uma pessoa que é superior a nós, mais treinada, né? E falei, olha, está acontecendo isso, eu estou com essa situação e não estou conseguindo resolver. O cara me passou um programinha de estudo para fazer. E esse programinha de estudos consistia em algumas referências de livros administrativos de L. Ron Hubbard. Tem um corpo de conhecimento administrativo também de L. Ron Hubbard. Eu li 5 dessas referências, estudei-as num fim de semana. Até esse dia, que foi dia 9 aproximadamente, dia 9 eu acho que foi segunda-feira, eu não sabia que o podcast Paranormal Experience existia. Pois é. Quando foi 9 da manhã, o produtor do programa, chamado Edu, entrou em contato comigo, perguntou se eu queria fazer uma entrevista no podcast. Na quinta-feira eu vim para cá e o resultado foi que mais de 500 pessoas entraram em contato comigo só pelo WhatsApp e mais de 40 mil pessoas já assistiram aquele episódio do dia 12 de fevereiro. Pois é. Então o que acontece? Quando você se dá conta de algumas coisas, as coisas do universo físico se movem e você de repente tem um resultado como esse. Claro, porque a gente tem que lembrar que como ser espiritual a gente é muito capaz, né?
É a gente que move o mundo, não é o mundo que move a gente. E é a gente, pessoas como vocês aí que estão assistindo, é que movem esse planeta. Exatamente. É que sustentam esse planeta como seres espirituais, esse fluxo que a gente chama fluxo teta, que é essa energia positiva, que é essa coisa boa, é isso que movimenta o planeta. É isso que sustentam as famílias. Somos nós como seres espirituais, não é a gente como corpo ou a gente como mente, é a gente como ser espiritual de boa vontade. É com isso que a gente trabalha, não é? Deixa eu perguntar uma coisa agora. Pergunte. A Scientology, ela é uma coisa. Uhum. O atendimento terapêutico é outra, certo? Certo. É o corpo de conhecimento de Scientology que pode ser aplicado para várias áreas da vida e resolver muitas coisas. Tem o estudo em si. Sim. Como eu dei o exemplo, eu estudei 5 referências, de repente um monte de possibilidades novas se abriram na minha vida que eu Tem uma nem sala de considerava. curso que você pode assistir, fazer os seus cursos numa sala de curso. Dentro de uma organização, igual aquela que tá na foto. Qual? Uma que a gente. Aquela de azul. A única foto que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Essa aí. Essa é a Org de Los Angeles. É a Ordem de Los Angeles. Org é a Igreja de Scientology. Isso é uma abreviação Tá, de organização. Org, aham. De Scientology de Los Angeles. Tá. Eu estive lá em agosto do ano passado, conheço bem. Eu É estive muito lá. bonita. Tá. Por que tem uma Claro. cruz? Vamos direto ao site pegar as referências exatas. É, porque somos uma religião, então temos uma cruz. Essas pontas da cruz, a cruz tem 8 pontas, que são as 8 dinâmicas que a gente explicou naquela ilustração que o Jorge abriu o livro. Ah, tá. As 8 dimensões do ser. Isso mesmo. Aham. Então a gente tem uma cruz representando como igreja. Mas é que a gente olha ali assim, ó. Parece uma coisa meio cristã. Isso. Não, mas é só uma cruz como um símbolo de uma religiosidade. Aqui está. O que é a cruz de Scientology? É uma cruz com 8 pontas que representam as 8 dinâmicas da vida através das quais cada indivíduo se esforça para sobreviver. Estas partes são o impulso para a existência como eu, do indivíduo, o desejo de sobreviver através da criatividade, incluindo unidade familiar e educação de filhos, o desejo de sobreviver através de um grupo ou grupos de indivíduos, o impulso de sobreviver através de toda a humanidade, e como toda a humanidade, e o desejo de sobreviver como formas de vida e com a ajuda destas formas de vida como animais, pássaros, insetos, plantas, vegetação, e o desejo de sobreviver como universo físico, o desejo de sobreviver, o impulso para sobreviver como seres espirituais e o impulso para a própria vida sobreviver. E tem E o impulso interessante aqui também, que você vai gostar. E o impulso para sobreviver para a existência como infinito, também identificado como ser supremo. O ser capaz de viver em harmonia com relação a cada uma dessas esferas de existência é simbolizado pela cruz de Scientology. E por uma questão de interesse, a cruz como um símbolo antecede o cristianismo. Pronto. Verdade. Tanto que já tinha a cruz egípcia, que é a cruz de Ankh. Uhum. Ela precede o cristianismo. Esse edifício eu posso visitar? Assim, Pode. Onde Uhum. fica? Los Angeles, fica na Alameda Elon Hubbard. Ah, é o nome da rua, é o próprio L. Ron Hubbard. Exato. Eu quero ir visitar, então. Claro. Eu vou pra. Você fala, conheceu o Jorge e a Rosalva, pronto. Só Tá falar resolvido. a palavra mágica? A palavra mágica. Tá resolvido. Falou que o Jorge é Rosalva, me deixa entrar, quero participar, é isso? Normalmente, Tá, então eu vou, hein? normalmente isso é brincadeira, né? Mas normalmente não é que é proibido ou qualquer coisa assim, mas se você quer ver, tá em Los Angeles, por exemplo, você fala, quero ir lá na igreja Scientology conhecer. Aí eu vou entrar em contato com alguém de lá e eles vão designar uma pessoa para te acompanhar. Eu quero ir, posso ir? Claro. Eu vou lá para os Estados Unidos em 30 de abril. Ok. Aí você fala que a sua localidade, a gente descobre onde tem uma igreja para você ir visitar. bom. Eles vão te mostrar todas essas campanhas. Mas eu quero ir nessa, daí tá muito bonita. Ah, não, essa linda. Por que ela é assim? Por que ela é azul? Tudo tem um simbolismo que eu sei. Eu não sei, porque as outras têm outras cores, eu não sei. Ah, não é tudo azul? Não. Não, cores do êmetro geralmente também tem um símbolo da localidade. O do México é meio dourado. Ah,
Dos Do... Estados Unidos é azulzinho. Exatamente, é bem azulzinho. E, claro, a, assim. e a distribuição do prédio, do edifício, É arquitetônica? gigantesco aquilo, tem 2 quadras inteiras com Tem vários prédios, lugares, várias cores. com cada prédio faz uma coisa diferente. Uma cor específica. Assim. Faz uma coisa diferente. Tá, vamos considerar então que eu quero me filiar, eu quero ser um Começa. devoto, Membro. como é que Membro. quero ser um membro, Membro. isso. Quero ser um membro da Scientology. Claro. O que eu tenho que fazer? Basicamente nada. Você quer, Nada? o que você precisa? Você É. O que é que você precisa? vai lá conhecer. Você vai lá conhecer. Você vai falar, oi, eu conheço o Jorge. Não, tá bom. Ela E aí? pensava, usava melhor ainda. É. Aí elas falam, então vamos apresentar para você o prédio. Se você quer conhecer o prédio, se você quer fazer um curso, eles vão apresentar títulos de curso, eles vão apresentar essas campanhas. Se de repente você se interessa em ser um ministro voluntário, a fazer o curso de ministro voluntário, você vai aprender a fazer alguns processos específicos. Você De vai ajudas. aprender ajudas, principalmente em situações de pânico de uma sociedade. E aí você vai lá e faz um curso. Pronto, você já está sendo um cientólogo. Estão perguntando se no Brasil não tem. Tem igreja aqui no Brasil? Tem 3 extensões da igreja Sim. Scientology que se chama Missões. Tem uma no Tatuapé, tem uma em Santo André e tem outra aqui perto, na Vila Mariana, perto do shopping Santa Cruz. Que são locais pequenos, que tem sala de curso, tem terapeutas lá também. Pessoas que mas- manejam o êmetro. Mas não tem um edifício assim. no Não, Brasil ainda não. É uma coisa muito ainda. Ainda está longe da nossa realidade. Tá. Precisa desenvolver muita coisa e despertar muita gente para chegar nesse ponto. Mas já dá pra começar. Ah, E muito, lógico. e muito. E aí a pessoa ganha uma carteirinha? Não, Não tem nada disso. não. Ela pode se filiar realmente. Aham. Ela ganha uma carteirinha se ela se filia, se ela quer se filiar a Scientology. Sim, a Organização Internacional de Scientologists, que é a IAS, é outra coisa. Mas sim, aí nesse caso sim. Você paga uma membresia anual para isso, né? Porque é a organização que mantém Scientology funcionando. E aí você E aí você tem uma carteirinha. a respeito, Revistas. enfim. Tá, e o ponto, na verdade, que eu queria chegar é: a parte terapêutica, ela independe da Scientology para a pessoa. A pessoa ela pode só buscar e falar: olha, eu assisti aqui o paranormal, achei interessante. Tem gente que entendeu, tem gente que ainda não entendeu, acho que precisa de mais umas lives. Claro. Mas daí a pessoa fala: mas a terapia me interessou muito. Não preciso entender da Scientology. Não. Um manejo simples com alguma angústia da vida dela. Vai lá, faz uma entrevista comigo, eu ajudo ela com alguma ferramenta, pronto, acabou. Se ela não quiser ir continuar, enfim. Tá, aí, como é que a gente faz então? Porque a gente tem um banner aqui, mas esse banner, ele é um banner só do livro, Aham. Sim. certo? Não é para as pessoas entrarem em contato com vocês. Não, o contato com a gente é através das redes sociais, que é o @JorgeDianética, ou o Zap, que é o mais importante, porque deixa o povo mandar mensagem lá, não tem problema nenhum. Ou tem o meu Instagram, Rosalva Skripka. Rosalva Skripka, que é o Instagram, o meu é Jorge, @JorgeDianética, Estão perguntando que lugar de Santo André. Rua Alcides Queiroz, 55, é no centro, Rua Alcides Queiroz, 55. 55. É, O WhatsApp, você quer que eu coloque aqui no chat? por favor. Aham. Se mandarem mensagem? Temos um WhatsApp. 9 Então, peraí. Então é 011 9 8442 8442 2953. 2953. É. Tá, eu vou escrever assim, então, terapia. Terapia dianética. Isso. E também a gente tá na Vibe Mundial, né? Vibe mundial. Vibe Mundial e logo a gente vai estar em outra rádio aí, né, Jorge? Pode falar, Jorge? Jornal Plus. Que beleza. A gente vai ter um programa também. E aí as pessoas estão perguntando assim, tem livros, Começa com esse livros aqui, ó. acessíveis. A gente colocou o banner na tela, R$ 145. Super acessível. mas não é, porque é uma edição luxo. Não, esse aqui é. Tá, Mas tem outro que é capa mole, R$ 145. Esse aqui é capa dura e tal. tá. Mas é igual. Tá, então só que é importante, porque eu vi que teve pessoa que comprou no Mercado Livre e aí foi outro valor. É importante entender que a venda de vocês é R$ 145. É isso aí mesmo.
Porque tem um monte lá no Mercado Livre. Tem. R$ 600, R$ 800, R$ 900. Não entra nessa Não, é porque fraude, não gente. é nossa. O O nosso cara vai vender e não vai entregar. R$ 9,90 no Mercado Livre. 149. Em 90. No Mercado Livre. Tá, então todo mundo entende. Aí entra num negócio lá de um descontinho que dá, sai por 145. É por aí. Então, olha só, de novo, hein, gente? Todo mundo entendeu. Tem livro da Dianética, Scientology, L. Ron Hubbard, isso, Caminho para a Felicidade, livro de ética, e a Dianética. Dianética, Esses Dianética outros, 55. é importante falar que esses outros não estão no nosso Mercado Livre. Tá, É melhor, se quiser, A História falar do com a Homem. gente. Porque como o Dianética a gente já verificou que teve fraude, aham. então se as pessoas quiserem outros títulos, enfim, melhor falar com a gente nas nossas redes, tá? Mas o Dianética tá certinho, R$ 149,90 no Mercado Livre. Vamos falar de uma ferramenta de Scientology super útil e aplicável para as pessoas, que elas podem aplicar nas vidas delas e melhorar a vida. Processo. Processo é depois. Processo é depois. Espera um pouco. Tá, Pode ser? vamos. Vamos falar de 2 regras para ser feliz. Cadê o índice aqui? Salteado. 140, 2 regras. Não, é 170 175. e 75, isso. 175. Mas eu 175. sei de cor e salteado, quer? Eu também sei. Mas nós vamos mostrar para as pessoas que a que a gente está usando tá no livro de L. Ron Hubbard. 2 regras para ser feliz. Aqui diz assim: ser capaz de experimentar qualquer coisa. Regra número 1. Como seria isso com você? Como seria experimentar qualquer coisa? Experimentar, por exemplo, assistir este podcast e simplesmente observar e tirar suas próprias conclusões, mas observar com os próprios olhos, não com o que os outros falaram que seria. É o que você achou desse podcast, o que você acha dessa conversa, o que você acha dessas pessoas, o que você acha que é a intenção desse podcast. Isso é saber experimentar, é experimentar qualquer coisa. Experimentar qualquer coisa é por si mesmo. Não é com o que os outros falaram, com que sempre foi assim, ou que quando é assim. Não, por si mesmo. O que você está vendo, o que você está ouvindo, isso é ser capaz de experimentar agora. Mas Qualquer coisa. você sabe que essa é uma das coisas mais difíceis que tem? É, É você, Sem dúvida. é Não você julgar. viver algo claro. e criar um próprio julgamento da sua experiência. Exato. Tanto que, se você for parar para pensar, o que a internet ela se transformou? Ela se transformou em influencers de opinião, Isso. formadores de opinião daquilo que você tem que sentir a respeito de um tema, de um restaurante, Como deve de se uma comportar. revista. Exatamente. Então, as pessoas fazem tudo assim hoje. Você vai comer um hambúrguer, antes de você comer um hambúrguer, você tem que ouvir um formador de opinião, um review de alguém, para você saber se você vai gostar do hambúrguer antes de você comer. Isso. Agora, Aí você chega lá e fala, realmente eu gostei, tudo que ele falou estava correto. Ué, mas espera aí, você não consegue... Perceber por si mesmo. Eu tô dando exemplo do hambúrguer, mas isso é para tudo. É? agora pensa assim, ó, as suas experiências espirituais pessoais. Tudo que você já buscou na vida como experiências espirituais. E aquelas tipo, uau, que você não se esqueceu jamais. Que você falou, nossa, é Deus me dando essa experiência. Aí foi você sendo capaz de experimentar por si mesmo. Não foi ninguém que te falou aquilo. Toda vez que você fala, uau, só pode ter sido Deus. Essa é uma experiência sua pessoal. Isso é saber experimentar por si mesmo. Ser capaz de alcançar essa própria experiência. Ninguém vai dar para você a experiência espiritual. É você que alcança. Isso é ser capaz de experimentar alguma coisa. É você que busca essa experiência. Quando eu uso o êmetro nas sessões, eu estou esperando que a pessoa me dê a resposta. Não sou eu que vou dar a ela. Então, experimentar, a definição da palavra experimentar é perceber pela própria experiência. Então, ser capaz de perceber pela própria experiência qualquer coisa. Isso é uma das regras. Essa é a primeira regra. Vocês entenderam?
Muito fácil, né? Agora a próxima é um chute daqueles no meio da canela, para não dizer outro lugar. Causar apenas as coisas que os outros possam experimentar facilmente. Por exemplo, quando você montou esse podcast, você pôs diversas figuras, diversos símbolos, uma mesa confortável para as pessoas, seus convidados. Todo esse equipamento aqui, você pensou no quê? Que as pessoas todas que estão frequentando aqui pudessem Experimentar confortavelmente isso. facilmente isso. As pessoas que estão lá do outro lado estão vendo em alto e bom som, uma imagem perfeita, um cenário bacaníssimo, que cada vez que a gente assiste fala, olha, o que que é aquilo, o que que é aquilo. Isso é você fazendo com que os outros tenham uma experiência confortavelmente. Quando você recebe, por exemplo, a gente se sentiu super confortável. Porque a gente pode falar Scientology abertamente e Metrô abertamente. Nós somos assim abertamente. Isso você nos proporcionou a nos expressar confortavelmente? Isso não é fácil, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Obrigado por isso. Exato, mas Eu que agradeço, estou muito feliz com esse episódio de hoje aqui, estou muito feliz. Então, assim, as duas regras para você ser feliz. Ser capaz de experimentar qualquer coisa confortavelmente, por você mesmo, e causar apenas as coisas que os outros possam experimentar facilmente. olha, gente, essa primeira, ser capaz de experimentar qualquer coisa, só com essa dá pra gente fazer 1 milhão de serviços aqui, de manejos pra sua vida. Sabe, todo mundo que tá aí assistindo, o sonho, você tá seguindo o seu sonho na sua vida, ou sua vida tá indo um dia após o outro, Deus sabe como tá acontecendo. Ou você tá seguindo o seu sonho e a sua vida tá tipo, nossa, que legal. Isso aqui é a primeira, ó, ser capaz de experimentar. Você está sendo capaz de experimentar a vida que você quer? Ou estão dando, o mundo tá dando uma vida para você? Isso é ser capaz de experimentar qualquer coisa, você ser capaz de experimentar a vida que você quer. Você tem que ser capaz de agarrar a sua vida e experimentar ela. Essa é boa, gostei da explicação, muito E bom. causar apenas as coisas que os outros sejam capazes de experimentar facilmente. Aí a gente entra em grandeza. Todas as religiões vão falar em grandeza de ser espiritual de alguma maneira. É você ter grandeza espiritual com os outros seres. Os outros seres também têm seus sofrimentos. E como eles reagem é por causa dos sofrimentos. Então, você ter essa grandeza de promover para as outras pessoas com que elas se sintam bem perto de você também não é fácil. São 2 preceitos religiosos espirituais aqui, escrito no livro. Tem alguma dificuldade com isso? Claro, vai ter muita. Porque se aqui o Ron escreve, ó, depois tem 2 páginas isso aqui, e no final ele escreve assim: não é necessário levarmos uma vida violenta só para provarmos que somos capazes de experimentar. A ideia não é provar que somos capazes de experimentar, mas sim recuperar a capacidade de experimentar, o que pode ser realizado nos procedimentos de Dianética e Scientology. Então, assim, temos 2 regras de ouro para alcançar a felicidade. Ser capaz de experimentar qualquer coisa e causar apenas as coisas que os outros possam experimentar facilmente. A sua reação a essas 2 regras diz-lhe o quanto você ainda tem de caminhar. E se você seguir essas 2 regras de ouro, será uma das pessoas mais felizes e bem-sucedidas desse universo, pois quem conseguirá dominá-lo com o mal? L. Ron Hubbard. Gostei muito. Show de bola isso. Gostei muito. Isso está no livro Uma Nova Perspectiva da Vida, também de L. Ron Hubbard. Página 175. Falando nisso, alguém está perguntando assim se não tem uma literatura mais acessível ainda. Olha só, vou até colocar o banner de novo. Aqui no Mercado Livre é R$ 145 Isso. e você ainda parcela. Dá para parcelar? Dá. Tá, ou então você entra em scientology.pt, tem cursos gratuitos. Isso é o que eu ia dizer em seguida. Ótimo que você tenha adiantado. E a TV quer- Scientology, você pode ver programas 1000 lá. Você tem programas sobre os ensinamentos do Ron, tem a vida de outros cientólogos que são pessoas como a gente, que não são seres esquisitoides, ou também não fazemos parte dos louquinhos. Nós somos Então- aqui esquizotéricos. E- Scientology Network no YouTube.
E também scientology.pt, tem lá cursos online, tem 20 cursos online gratuitos. Você pode fazer todos. E tem uns, inclusive, para você que mora fora de São Paulo e quiser a nossa assessoria para que a gente ajude a romper com coisas, porque nós tivemos esse problema da outra vez que nós viemos para cá. Não tinha ideia do alcance do podcast. Então, assim, 500 pessoas entraram em contato, eu nem consegui dar atenção para todo mundo. E a maioria eram de fora do estado de São Paulo. E não dá para fazer audição de genética online. Então gerou um problema. Agora nós temos produtos digitais que a gente pode te ajudar a resolver questões específicas da sua vida através aí de aulas pelo Zoom ou cursos específicos que a gente está providenciando para que você receba, de acordo com o seu caso, a solução, as referências exatas e resolva a questão de onde você estiver. A saída. Entra lá no Zap 11 98442 2953, manda um zap lá dizendo eu quero. Maravilhoso. Então tivemos um episódio incrível aqui. Foi. Vamos deixar aqui as palavras finais. Eu fiquei muito feliz com esse episódio de hoje. Rapidamente lembrando que o nosso evento presencial acontece dia 26 de abril, tá? Então hoje é Páscoa, renascimento, ressurreição de Jesus, que sempre esteve vivo. É um evento só focado em Jesus. É um dia inteiro, das 10 da manhã às 8 horas da noite, aqui em São Paulo, presencial. Tem o online também, tá? Para você assistir em qualquer lugar do mundo. Dia 26 de abril cai num domingo, então dá para você vir para São Paulo, pegar o seu lugarzinho, um hotel se quiser, ficar 15 minutos do aeroporto de Congonhas, super fácil. Tem a Suzy Mariá, o Júnior Legrazi, Otávio Leal, a Fernanda Chaúde, que veio aqui semana passada, Marluz Paiva, eu e o Guru. São vivências, são palestras, são meditações, são processos terapêuticos profundos que vão acontecer nesse dia 26 de abril presencial aqui em São Paulo. E lembrando que ganha meu livro também, que é o livro Os Milagres de Jesus, aqui explicados pela física quântica, tá? Dia 26, os últimos ingressos. Então agora vamos nos despedir aqui desses convidados incríveis que vieram hoje aqui, explicaram muito, mas é muito mais coisa ainda tem. Nossa, Scientology é muito mais amplo do que isso. Quero muito ir lá visitar esse edifício fantástico. Vou fazer uma foto lá na frente, ó. Por favor. Vou fazer uma foto ali na frente, vou postar no meu Instagram, falar, conheci aqui a sede da Scientology, vai ser muito emocionante para mim, lá em Los Angeles. Vamos ver se eu consigo, vai ser, ó, a partir do dia 30 de abril, vai ter o evento, dia 26, 30 de abril, tô viajando para os Estados Unidos, já vou conhecer a Scientology lá. Então deixem seus recados finais, fixei aqui o telefone. Ótimo. O 011 98442 2953. Exato. É isso aí. Tá fixado aqui. Gente, é o seguinte. Não importa a dificuldade que você está tendo na vida. Não importa. O fundo disso sempre é responsabilidade que você pode assumir. E a partir do momento em que a gente te deu as ferramentas necessárias para que você assuma essa parte de como você criou essa dificuldade qualquer que você tenha na sua vida, você sai disso e nós te ajudamos a você ter uma vida mais brilhante, mais eficiente, com mais prosperidade, com mais capacidade, com mais certeza, com mais capacidade de você gerar nos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem, sabe? Tratar os outros como gostaria de ser tratado, não fazer os outros que não quer que faça assim, etc. Todas essas coisas a gente tem como ferramentas básicas que nós podemos ensinar e podemos te ajudar. Fazemos uma pequena entrevista por vídeo, imediatamente a gente detecta qual que é o problema que você está tendo e te sugere uma solução para melhorar a comunicação, por exemplo, e você torna-se mais inteligente, mais feliz e mais capaz, porque esse é o nosso produto, é com isso que nós trabalhamos, é isso que nós fazemos e é assim que ajudamos. Então, a você que nos assistiu, muitíssimo obrigado por isso. E você que vai assistir esse podcast nos próximos dias aí, porque isso fica ad eterno aí, né? Muito obrigado também. Sinta-se convidado a fazer parte. Vem caminhar com a gente. Você nunca mais vai ser o mesmo. Maravilhoso, hein? Tá de parabéns. Só para reforçar aqui, então o atendimento ele é presencial.
Onde que é feito? Lá em Santo André? Não, eu tô aqui na Vila Mariana, na Rua Estela, número 515. Tá, na verdade você tem um consultório de Tenho. vocês que não 100 tem a metros ver com a quadrados. sede da Scientology. Não, é assim. Tem a igreja de Scientology, que é essa aí que você mostrou. Sim. Tem as missões ideais e tem as missões que essas que tem aqui em São Paulo, que são pequenas. E tem o que a gente chama de Field Staff Member, que é a última fase lá do organograma. Esse Field Staff Member somos nós. Nós somos auditores, chamados auditores de campo. Então, nós temos um consultório e a gente... CNPJ, uma empresa. Sim. Então, as sessões de dianética aí com o Emmett, obviamente, é feito presencial e a gente tem outras ferramentas, a gente tem lives, tem palestra, tem cursos que a gente pode fazer online. Maravilhoso, gostei muito. Eu quero fazer um atendimento, então. Por favor, está convidado quando quiser. Quero fazer atendimento presencial. Depois eu Show. conto pra vocês. Dou um Isso depoimento. vai ser da hora. É isso aí. Então, suas palavras finais. Eu Vamos lá. quero agradecer muitíssimo mais uma vez a oportunidade de poder expressar sobre a nossa religião, essa religião tão importante que o único intuito é que fazer com que o planeta melhore de um modo geral e tratando de cada ser humano, cada pessoa como o ser mais importante que existe. E muito obrigada por essa oportunidade de podermos expressar essa nossa religiosidade, a nossa fé e elevar o ser espiritual como um todo. Muito obrigada a todos vocês que estavam aí, que o público que vocês têm e que a gente considera nosso já é muito fantástico. Redes sociais, última vez aí, de vocês. @ Jorge Dianética. Rosalves Kripka, Isso, no Instagram. isso. E o site da Scientology no Brasil é? Scientology no Brasil tem Dianética Brasil e Dianética do Brasil. São duas missões diferentes, com sites diferentes também. E a de Santo André eu não sei qual que é, tem que pesquisar lá. E a Scientology é scientology.pt. PT PT, de Portugal. a tradução vem em português de Portugal. É, por isso. Tá, e funciona bem, né? Um super portal. Então foi ótimo, hein? Foi maravilhoso aqui. O chat começou confuso e no final tá todo mundo amoroso, todo mundo adorou. Esse é o Muito, intuito. que a gente começa meio confuso sem entender e aí as coisas Isso. vão clareando. É o novo, É. né? E aí Novo. o amor ele se manifesta. Ah, Isso, sem dúvida. Não é verdade? Nada como compreensão. Esse aqui é o bom. É isso aí. Então foi ótimo, um episódio incrível. Hoje, ressurreição de Jesus. Tivemos uma imersão aqui profunda na Scientology. Eu estou fascinado. Quero fazer o processo terapêutico aqui, depois eu conto para vocês. A gente continua amanhã, hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, já tem episódio, a gente não para. É uma coisa frenética, muito intensa, que é importante. A gente está na nossa missão aqui de contribuir com esta humanidade. Cara, que fantástico o trabalho de vocês. Parabéns. É Muito isso. bem mesmo. Muito bom. Um grande abraço. Nunca se esqueçam que o amor nos conecta. Até a próxima.